Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com carvão e qual é a mensagem do seu subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então, na história, na narrativa do seu sonho vai aparecer o carvão. Ele vai se inserir, ele vai se encaixar de alguma forma ali no seu sonho. Quando nós sonhamos com carvão, existem duas possibilidades presentes nesse sonho. A associação que o nosso subconsciente faz entre o carvão e o sonhar com ele é relacionado a críticas destrutivas. O poder de difamar, de querer prejudicar alguém apenas fazendo fofocas, contando histórias de inverdade sobre uma pessoa. Por que o nosso subconsciente faz essa associação em criticar destrutivamente e o carvão? É sobre o poder de sujar do carvão. Vamos entender um pouco isso. Imagine comigo a seguinte história. O menino chega em casa chorando, muito triste, e dizendo ao pai que o amiguinho dele, o Lucas, tinha difamado ele bastante na escola, inventado um monte de mentiras e os coleguinhas dele estavam tirando sarro. O pai pegou e levou o filho até o quintal, onde tinha um lençol branco no varal. Levou consigo um saco de carvão, abriu o saco de carvão na frente da criança e falou ao filho: filho, pega esse carvão e atira naquele lençol. Pode tirar tudo o que tem aqui no carvão, naquele lençol. E assim a criança fez. Com as mãozinhas ela foi enfiando a mão dentro do saco do carvão, tirando os pedaços de carvão e atacando no lençol. Quando terminou o saco do carvão, o pai trouxe um espelho para ele e falou: agora olha aqui no espelho. O menino estava inteiro sujo de carvão. Rosto, mãos, barriga, pé, toda a roupa dele. O lençol estava sujo, mas não tanto quanto o próprio menino. Aí o pai explicou para ele: tá vendo? O poder de sujar do carvão é maior para quem está manuseando ele. A mesma coisa acontece com fofoca e críticas. Quem faz fofocas e críticas mostra mais quem ela é do que com relação a outra pessoa. Quem faz fofoca e crítica se suja mais do que a pessoa que está recebendo essas fofocas e críticas. Por isso que o nosso subconsciente faz esse tipo de associação. É com relação ao poder de sujar do carvão. Quem está manuseando o carvão, ele suja automaticamente, suja as mãos, e se vai ao rosto, suja o rosto, e se vai à roupa, suja a roupa. Como eu disse para vocês, quando o carvão aparece em nosso sonho, duas possibilidades são possíveis. Ou você está sendo alvo de críticas que estão te prejudicando, ou você é o autor dessa crítica que está prejudicando alguém. Nós devemos entender que o que os outros pensam de você refletem quem elas são, não quem você é. Igual a menino da história que o coleguinha dele, o Lucas, estava falando dele. Aquela história mostra que quem era a pessoa má da história era o Lucas, e não o próprio menino. E mostra também que quem se sujava mais que o menino era o próprio Lucas. O tempo, ele mostra para nós a verdade e mostra também as pessoas. Então, não se preocupe se outras pessoas estão te criticando destrutivamente e injustamente. O tempo vai mostrar quem está com a verdade, quem tem a razão. Nós não podemos sujeitar a nossa felicidade à aceitação dos demais. Nós não podemos tomar nossas decisões pensando no que as outras pessoas vão falar. Então, por isso, se você tem medo de tomar alguma atitude, fazer alguma escolha em razão do que os outros vão pensar de você, você vai estar se prejudicando, você nunca vai alcançar a sua felicidade. Deve entender que as pessoas falam. A língua delas parece que está desconectada do cérebro. As pessoas falam por natureza de todo mundo. Se você for basear a sua vida diante do que as outras pessoas falam ou acham de você, você não vai fazer mais nada. Se, portanto, no seu sonho, você estava sendo, por exemplo, alvo de alguém que estava tirando carvão, ou de alguma forma o carvão te atingia, de alguma forma aparecia alguma sujeira do carvão na sua vida, é que é sinal que você está sendo alvo de críticas infundadas, críticas destrutivas em sua vida. Às vezes a pessoa querendo levantar alguma coisa do passado em que você já se arrependeu e já se consertou com relação a isso, mas mesmo assim algumas pessoas tentam buscar, puxar isso e jogar na sua cara. Fique tranquilo, fique calmo, a mensagem do seu subconsciente ela é bem clara a esse respeito.
A pessoa que faz tais críticas, ela está mostrando verdadeiramente quem ela é, quem está com a razão. No caso, o tempo vai mostrar para as pessoas que ouviram esses boatos, essas fofocas maldosas. Agora, se no sonho você que está com o carvão na mão, e aí as suas mãos, é bem nítido na história do seu sonho, aparecem as suas mãos sujas de carvão, porque você atacou alguém e você estava manuseando esse carvão. Então tome um pouco de cuidado, que às vezes é você que está fazendo essas críticas maldosas a respeito de alguém, tentando prejudicar essa pessoa. E é sobre isso que nós vamos entender um pouco agora. Quando nós criticamos alguém sem usar a empatia, sem se colocar no lugar dessa pessoa, sem tentar compreender o ponto de vista dela, o que levou ela a tomar algumas atitudes na vida, na realidade nós expomos a nossa forma de ser. Nós somos arrogantes e inseguros. Nós não estamos entendendo um pouco o que está acontecendo na vida do nosso próximo. Nós queremos apenas criticar com o sentido de destruir e fofocar. Aquilo acaba nos fazendo bem, porque a nossa essência está com uma índole voltada para o mal. Então nós devemos tomar cuidado com relação a isso. Quando alguém diz ao mundo, por exemplo, que você é uma pessoa má, essa atitude ela mostra que quem está dizendo isso, na verdade, insegura é ela. Ela tem um pensamento duro, ela é cheia de estereótipos. Então ela toma atitude segundo o que a pessoa é. No seu sonho, mais uma vez, se você está atirando carvão em alguém, se as suas mãos estão sujas de carvão, tome um pouco de cuidado com relação a isso. É um puxão de orelha do seu subconsciente para que você pare de fazer essas críticas destrutivas a respeito de algumas pessoas. Você está sendo a pessoa maldosa da história. Essas pessoas que fazem tais críticas, elas são arrogantes e às vezes querem ser os donos absolutos da verdade. Então, elas veem certas características, olha isso, elas veem certas características ou talentos em outras pessoas que elas não querem reconhecer, elas não aceitam que aquela pessoa ela é desse jeito porque ela é daquele jeito, que ela é amorosa porque ela é amorosa. Tá? O escritor francês Jules Renard afirmou: nossa crítica consiste em reprovar nos outros a qualidade que cremos ter. Então as pessoas acreditam que tem certas qualidades que não tem, e aí quando aparece alguma pessoa que realmente tem essas qualidades na vida dela, então elas são alvos de críticas. Justamente por essas pessoas que pensam que têm aquelas qualidades, mas não têm. Elas têm uma má índole apenas de falar mal dos outros. Sobre essa forma de criticar destrutivamente outras pessoas, na verdade essa crítica destrutiva é um mecanismo de defesa que certas pessoas têm, conhecido como projeção. Nós damos ao nome de ficar criticando duramente outras pessoas de projeção. O que é a projeção? A pessoa, ela projeta nos outros os mesmos sentimentos, os mesmos desejos e os mesmos impulsos que lhes são muito dolorosos e com os quais não é capaz de viver. De maneira que percebe que é algo estranho que merece ser castigado. Um exemplo mais prático sobre isso é a mulher que sofre abuso em casa do marido e para a sociedade ela critica duramente o divórcio. Ela fala que o divórcio, por exemplo, é algo errado e que não deve ser praticado, mas em casa, quando ela chega, ela é infeliz porque ela é abusada moralmente e fisicamente pelo marido. O que mostra isso? Que ela não quer aceitar uma coisa que é capaz, é possível de ser feito. Então ela prefere sofrer do que aceitar que o divórcio é plenamente possível, a separação é plenamente possível. Então ela critica o divórcio para outras pessoas como uma maneira de se autodefender daquela atitude que ela não tem coragem de tomar. Então se ela não tem coragem de tomar e outra pessoa tem coragem de tomar, para ela aquela pessoa que teve a coragem de tomar é errada. Porque ela queria ter aquela coragem e não tem, então ela critica duramente aquela pessoa que se divorciou, por exemplo, que acabou se separando. Então é isso que nós chamamos de projeção, é criticar nos outros
aquele desejo, aquele sentimento impulso que ela gostaria de ter, mas que ela não tem coragem de ter. Porque ela prefere se autodefender na sua infelicidade do que tomar uma atitude semelhante do que aquela pessoa que teve coragem de fazer tomou. Tá? Então, com relação a se receber alvos de crítica, ser criticado por alguém de maneira injusta, o que nós podemos fazer? Geralmente essas pessoas que criticam injustamente alguém, elas não têm essa empatia, elas não se colocam no lugar da outra pessoa. E o que nós podemos fazer? Vamos então, nós que somos alvos de críticas, por exemplo, nos colocar no lugar delas. Perceber que elas são infelizes na vida que levam, que elas não têm a capacidade e a coragem que elas queriam de ter, elas não têm qualidade que elas gostariam de ter. Então vamos procurar entender um pouco essas pessoas, igual aquela história que eu contei no começo desse vídeo, do pai com relação ao filho que foi alvo de críticas e fofocas na escola. O pai mostrou para ele que quem critica e fofoca se torna mais sujo do que quem recebe essas críticas e fofocas. Não sobre quem recebe tem algum problema, é só um modo de contar a história, entende? Aquele menino às vezes não tinha nada, ele não fez nada, simplesmente foi alvo de crítica e fofoca porque tem qualidades que outras pessoas queriam ter e não têm, e aí criticavam ele. Tal prática só mostrava quem realmente eram aquelas pessoas que tinham uma índole voltada por mal. Na verdade, elas tinham um problema interno. O que elas tinham é esse problema que nós chamamos de projeção. Elas veem em outras pessoas qualidade que elas gostariam de ter. E porque não tem, elas criticam quem tem. Esse que é o problema. Então, voltando ao assunto do nosso vídeo sobre sonhar com carvão, preste bastante atenção na história do seu sonho. Se você está recebendo esses pedaços de carvão no seu corpo, alguém atirando, alguém tentando se sujar com carvão, vai depender muito da história. Mas para você entender um pouco, então você está sendo alvo de críticas e você deve aprender a lidar com essas críticas, se colocando no lugar das pessoas que fazem que tem esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. Mas se no sonho era você que tirava carvão em outra pessoa e eram as suas mãos que apareciam sujas de carvão no sonho, então tome cuidado com relação ao tipo de comportamento que você está tendo com relação a criticar outras pessoas, a fazer fofoca. Às vezes você pensa que uma fofoquinha de nada em um lugar específico não vai fazer mal a ninguém. Fofocas são destrutivas, saibam disso. E a fofoca, ela só está revelando o que tem em seu interior, em seu coração. Há algum probleminha ali que precisa ser consertado e quem fala isso é o seu próprio subconsciente em seu sonho. Quanto a sonhar com carvão, se ficou alguma dúvida com relação a isso, eu gostaria que estivesse aqui e levantasse a mão para me responder. Como não é possível, deixa nos comentários a sua dúvida, eu estarei lendo e respondendo. Se vocês tiverem um sonho não estão conseguindo interpretar envolvendo carvão, relata o sonho nos comentários e deixa a sua dúvida. Eu também estarei lendo e respondendo para que vocês possam entender o teor do seu sonho e a interpretação dele, o que o seu subconsciente quer falar para você. No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de cada um e até o próximo vídeo. Tchau!